vamos ouvir o que Papai tem para as nossas vidas nesta noite. Abra o teu coração. O Espírito Santo está pronto com a mensagem. Não é recado, é mensagem direto do coração de Deus para os nossos corações. Está friozinho, está gostoso, delicioso para a gente parar diante da tela do celular ou da televisão e assistir, e ouvir, e entender a mensagem de Deus para os nossos corações. Então faça esta bênção chegar a outros corações. Compartilhe esta live para que o Espírito Santo possa falar aos corações, porque hoje o Espírito Santo está pronto para trazer a mensagem certa, como sempre, aos nossos corações. Amém? O tema da mensagem de hoje é: desci para livrá-los. Desci para livrá-los. Livro de Êxodo, no Antigo Testamento, capítulo 3, versículos 7 e 8. Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8. Depois desta live, deste culto, desta transmissão aqui também no meu YouTube, se você já estiver me vendo pelo meu canal no YouTube, você pode ler todo o capítulo 3, é sobrenatural o que Deus faz aqui, mas hoje nós vamos ouvir diretamente e profundamente, direto para nós, o que o Espírito Santo tem a nos dizer. Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8. Desci para livrá-los. Diz assim a palavra de Deus. E disse o Senhor a Moisés: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do heveu e do jebuseu. Vou repetir o início do versículo 8. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. Louvado seja o nome do Senhor. É um culto, amados. E eu digo sempre lá na igreja, quando eu estou pregando, que quando nós estamos cultuando ao Senhor, isso aqui não é congregar. Congregar é nas nossas igrejas, mas isso aqui é um culto online. E quando nós estamos no culto, quanto mais glória a Deus, aleluia, quanto mais nós glorificamos ao Senhor, mais poder desce, mais os nossos ouvidos ficam aguçados ao que o Espírito Santo está falando, e o nosso entendimento se abre muito mais, porque a unção de Deus, ela vem de uma forma poderosa sobre as nossas vidas. Então vai dizendo glória a Deus, vai dizendo aleluia, vai se pronunciando aí, porque nós estamos num culto. Desci para livrá-los. Meus queridos, muitos conhecem esta história verídica. História com H, não com E. História com H, uma história verídica do povo de Deus. Mas como que o povo de Deus chegou a esse estado de escravidão, de opressão, de dor, de sofrimento que eles chegaram? A palavra de Deus diz que quando José, filho de Jacó, governador do Egito, quando José leva o seu pai Jacó, seus irmãos para o Egito, ali no Egito eles recebem cidades, eles recebem terras, eles recebem posses, eles recebem ali muita prosperidade, eles então passam a ser um povo honrado, respeitado, e um povo que desfrutava das bênçãos de Deus e da graça de Faraó. Eita, glória a Deus! E o povo foi vivendo. E por que o povo foi vivendo daquela forma? Porque Deus é Deus. Deus é Deus e Ele é Deus de promessa, Deus de aliança, Deus que cumpre a sua promessa. E no passado,
Deus tinha prometido a Abraão que faria dele uma grande nação e que Deus abençoaria aqueles que os abençoassem. E o povo foi vivendo ali no Egito. Só que o problema do povo de Deus viver no Egito é se acostumar com o Egito. É se acostumar com as cebolas do Egito. É se acostumar com tudo que o Egito tem para oferecer. O Egito era uma terra que adorava muitos deuses, uma terra aonde o Deus de Israel não era adorado. Mas não é porque eu e você, não é porque nós estamos em uma casa ou em um lugar aonde o nosso Deus não é adorado, porque se estamos ali, Deus tem um propósito na nossa vida de estarmos ali. Não é porque estamos num lugar assim, é que nós deixaremos de servir, de adorar e de testemunhar o que esse Deus tem feito na nossa vida. O que a história bíblica e extra-bíblica diz é que o povo de Deus no Egito, eles deixaram de servir a Deus, eles deixaram de testemunhar o que Deus havia feito na vida deles até ali. Deixaram de ensinar para os seus filhos os ensinamentos, as leis do Senhor que o Senhor tinha dado. E olha que o Senhor ainda não tinha dado as leis através de Moisés, mas o Senhor já tinha feito muita coisa através de Abraão, através de Jacó, através de José. E eu tenho certeza absoluta, se você acha que Deus ainda não fez o suficiente na sua vida, é só você lembrar de como você chegou até aqui, até esse exato momento em que Deus está falando comigo e com você. É lembrar o que Deus fez nos seus antepassados para que você pudesse chegar até aqui. O povo esqueceu-se do que Deus tinha feito na vida de Abraão, na vida de Jacó, na vida de José. O povo se esqueceu e o povo se acostumou com o Egito. O Egito aqui simboliza literalmente o mundo. E o Egito tem muitas coisas bonitas e coisas fáceis para serem oferecidas. Era fácil. Os sacrifícios a alguns deuses, né? Lá tinha vários deuses, né? Representados por vários animais, pelo sol, pela natureza e etc. e tal. E ali o povo de Deus, eles começaram a se acostumar com o Egito. E se acostumar com o Egito é se acostumar com o pecado. E se acostumar com o pecado é se acostumar a viver distante de Deus. Se acostumar a viver distante de Deus é se acostumar a não ter intimidade com Deus. E se acostumar a não ter intimidade com Deus é se acostumar a não viver intensamente as bênçãos e as promessas de Deus na nossa vida. Meu Deus e meu Pai. O povo de Israel se acostumou a não viver. Olha, a promessa feita a Abraão é que Deus daria a ele uma descendência. E essa descendência daria uma boa terra, uma terra que manasse leite e mel, uma terra poderosa, uma terra frutífera, uma terra abençoada. E a promessa de Deus na vida daqueles que creem no Filho dele e que aceitam o Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, como Salvador, é viver intensamente todas as maravilhas de Deus aqui nesta terra, enquanto não chegamos na eternidade. E o povo foi se acostumando. Nunca foi, preste atenção, nunca foi e nem é hoje, nos nossos dias atuais, plano de Deus que o seu povo, que eu e você, que o seu povo, que o povo de Israel, que nós, nunca esteve no plano de Deus que nós tivéssemos uma vida, ou tenhamos uma vida oprimida, depressiva, de enfermidades, de doença, de humilhação, de escravidão, de escassez. Isso nunca foi plano de Deus. O plano de Deus, a promessa de Deus a Abraão foi que ele seria Jeová Jireh, o Deus suficiente às necessidades do seu povo.
Mas Deus disse para Abraão, para Jacó, para Isaac, disse para José. Deus disse para eles: anda na minha presença, não se desvie dos meus caminhos, nem para a direita, nem para a esquerda, anda na minha presença. Olha, amados, meus queridos, não é plano de Deus o que você está passando. Mas para você viver intensamente todas as maravilhas de Deus, você precisa andar na presença de Deus. Você precisa se voltar para Deus. Talvez você já se acostumou em ser membro de uma igreja que está no Egito. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está no mundo, ela está no Egito. Talvez você se acostumou a ler, só ler a palavra e não a meditar e não a deixar o Espírito Santo revelar a você as verdades contidas na palavra. Talvez você se acostumou a ir para os vales, montes, orar nas madrugadas ou nas tardes. Talvez você se acostumou a ouvir mensagens e pregações e vive assim no Egito, acostumado, e não percebe que isso está te distanciando, mesmo você estando no lugar aonde Deus permitiu que você estivesse. O Egito não era o lugar errado para o povo de Israel. Não era. O plano perfeito de Deus na vida de José para que ele chegasse ao Egito, para que o povo de Israel chegasse ao Egito, é porque o Egito era o lugar certo. Não era para que o Egito contaminasse o povo de Deus, mas era para que o povo de Deus contagiasse o Egito. É para isso que Deus te escolheu no ventre da tua mãe. Ele diz: antes que você fosse gerado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Foi para isso que Deus te separou, está te separando neste momento em que você está ouvindo o Espírito Santo de Deus falar com você. Não foi para que o mundo, o Egito, o mundo, te contaminasse, mas é para que você, para que Jesus Cristo, através da tua conversão verdadeira, contagie o Egito, contagie o mundo. Quantas pessoas do Egito que moram dentro da tua casa? Quantas pessoas do Egito que trabalham com você? Quantas pessoas do Egito, do mundo, que não creem em Jesus Cristo, que estudam com você, que são vizinhos da tua casa? Você não aceitou Jesus e Deus não te deu o poder de ser chamado filho dele para que o Egito te contaminasse, para que você vivesse numa zona de conforto tão grande que você se distanciasse desta forma de Deus. Não! O Senhor Jesus Cristo te salvou para que você contagie o mundo, para que você ajude a mudar histórias assim como Jesus mudou ou quer mudar a sua história. Não era plano de Deus. Mas o povo de Israel se acostumou com as cebolas do Egito, se acostumou com os deuses do Egito, se acostumou com os costumes do Egito. E aí então, o que Deus podia fazer? Sabe, amados, algo interessante que o Espírito Santo me revelou agorinha, enquanto eu estava estudando essa palavra, é que mesmo que nós venhamos nos distanciar dele, que nós venhamos a abandoná-lo, porque existe uma teologia, uma difusão por aí, dizendo que eu sou a igreja, então eu não preciso me reunir entre quatro paredes. É a teologia do desigrejado. Não existe comunhão com Deus sem comunhão com o próximo e sem a igreja do Cristo vivo. Quando Jesus sentava com os discípulos, ele estava sentando com a igreja. Quando ele tomou a ceia com os discípulos, a última ceia, ele estava se reunindo com a igreja.
Quando ele ressuscitou e voltou e encontrou todos eles ali, ele estava se reunindo com a igreja. Jesus nunca abriu mão de se reunir com a igreja. E o que Deus me diz, que mesmo que a gente esteja afastado dele, não tenha comunhão, mesmo que nós estejamos acostumados com o Egito, Deus não volta, ele não pode voltar atrás com a palavra dele. O que ele disse para Abraão? Eu farei de ti uma grande nação. Deus não impôs condições para cumprir a promessa. E o que aconteceu com o povo de Israel, mesmo distanciado de Deus, lá no Egito? Eles se tornaram uma grande nação, porque Deus não volta atrás da sua palavra. Eles se tornaram uma grande nação. E aquele faraó morreu, José morreu, Jacó morreu, porque os nossos antecedentes, os nossos antepassados, que criam em Deus e que oraram por nós, que clamaram por nós. Quantas vezes eu presenciei a minha mãe orando, citando o nome de todos os filhos, pedindo a bênção. Depois, então, que eu fui consagrada pastora, quantas vezes peguei minha mãe orando e me abençoando, pedindo para Deus abençoar o meu ministério. Mas os antepassados, eles morrem. E nós temos que assumir a responsabilidade da nossa intimidade e comunhão com Deus. Porque os antepassados, eles morrem. Um dia, você filho que está ouvindo, que o seu pai e sua mãe ainda é vivo, você neto, neta, que está ouvindo agora, e que os seus avós já são vivos, se Jesus não arrebatar a igreja, um dia eles vão partir. E oxalá, louvado seja Deus que isso aconteça, porque é natureza os pais, os avós partirem antes dos filhos e dos netos. Triste é se acontecer ao contrário. E a responsabilidade espiritual passa a ser totalmente sua. A responsabilidade de Deus continuar abençoando aquele povo e conduzi-los para a terra que mana leite e mel já não era mais com Abraão, já não era mais com Jacó, já não era mais com José. A responsabilidade agora estava com aquele povo que estava agora no Egito. E quando Deus cumpre a promessa dele na nossa vida, independente de como nós estamos, nós provocamos, nós nos tornamos ameaça. Por que nós nos tornamos ameaça? Porque o inimigo enxerga que Deus cumpre promessas dele na nossa vida. E quando Deus cumpre promessa, uma hora, seja da pior maneira como foi com o povo do Egito, mas uma hora a gente se volta para ele. O povo foi crescendo, crescendo, se multiplicando, se multiplicando. Faraó morreu. Aquele que tinha compromisso com o povo de Deus morreu. Aquele que tinha temor com o povo de Deus morreu. Veio um faraó agora, que não tinha temor de Deus, que não tinha compromisso com Deus. Viu o povo de Deus grande e numeroso, forte em números, mas fraco em poder, em espiritualidade. Quantas pessoas são fortes fisicamente, fortes em todos os sentidos da sua vida, mas fracos espirituais, fracos em poder, fracos em autoridades espirituais. No reino espiritual são derrotados de uma maneira muito fácil. Deus não volta atrás da sua palavra. E aquele faraó escravizou. Não é o que acontece nos nossos dias? Eu fico às vezes assustado como que o povo de Deus, escolhido de Deus, se submete a situações de escravidão e diz assim: pastora ou pastor, eu não tenho outra opção. O povo de Israel tinha outra opção. A opção de não abandonar o Senhor Jesus Cristo, a opção de não abandonar a Deus, a opção de viver 100% na dependência de Deus e não na dependência de um líder político. O Brasil, a nação brasileira, e eu posso ir até mais longe, os países precisam entender
que nós precisamos sim de um líder político, de preferência um que tenha temor de Deus. Porque quando o líder político não tem o temor de Deus, quando o líder de uma nação não teme a Deus, o povo geme, o povo sofre, o povo é enganado, o povo é roubado, o povo é oprimido, o povo é maltratado, o povo é escravizado. Mas o povo se acostuma tanto com isso que tem medo de depender 100% do Deus forte, todo-poderoso. E o povo fez isso. O homem volta atrás. O homem volta, mas Deus não. E o povo estava ali e, mesmo o povo tendo abandonado a Deus, Deus cumpriu a promessa na vida do povo. Eles cresceram, se tornaram numerosos. Porém, a conta uma hora chega, né? A conta uma hora chega. E chegou para o povo de Israel. E chega para todos aqueles que já experimentaram do poder de Deus. Tem uma canção que eu gosto muito que diz assim: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Quando nós conhecemos, experimentamos o poder do Santo dos Santos, o poder do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel, do Deus vivo, e quando nós nos distanciamos dele ou nos acostumamos a uma vida de religiosidade, não uma vida cristã, a conta chega. E a conta chegou para o povo de Israel, assim como chega para todos nós. A conta chega. Ela chega em forma de enfermidade, de pandemia, ela chega em forma das maneiras mais catastróficas já vista, porque aquele povo, de um povo herdeiro da promessa, se tornou um povo escravo, oprimido. E quantos hoje não estão assim? Numerosos em todas as suas áreas da sua vida, numerosos nas finanças, numerosos na família, esposa, marido, filhos, numerosos em seus bens materiais, casas, sítios, carros, viagens, numerosos em números de amigos, entre aspas, mas estão como o povo de Israel, tristes, escravos, estão amargurados, estão sofrendo, vazios, confusos, sem direção, oprimidos, com dificuldade de perdoar, de liberar perdão. Durante o dia, o sorriso vai de canto a canto, mas quando entram para o seu quarto à noite, trancam a porta ou deitam a cabeça no travesseiro. As lágrimas correm, o sono não chega, a tristeza, o vazio continua, porque estão numerosos de tudo, mas vazios de Deus. Estão numerosos, mas fracos, sem a dependência desse Deus vivo e poderoso. O povo de Israel, quando chegou na intensidade do sofrimento, da escravidão, alguns poucos começaram a se lembrar. É interessante, queridos, que eles não começaram a se lembrar de Deus, mas começaram a se lembrar do que eles tinham feito para se afastarem de Deus. Que eles não adoravam como o pai Abraão adorava. Que eles não serviam como o pai Jacó servia. Que eles não se permaneceram incontamináveis, como José permaneceu incontaminável. Porque José viveu no Egito, José casou no
Egito, José teve filhos no Egito, mas José não se contaminou com o Egito. Ao contrário, José contagiou a sua esposa e tirou ela do Egito. José contagiou os seus netos, os seus filhos. José estava ali. O povo não lembrou-se de Deus, mas o povo lembrou-se de que eles esqueceram o que os seus antepassados ensinaram e faziam, para que eles pudessem ter chegado ali, e começaram a lembrar que Deus tinha trago eles ali, não para serem escravos, mas para serem prósperos, abençoados. Nós estamos neste mundo tipificando, né, um exemplo do Egito, não para ser escravos do pecado, do vício, das drogas, da prostituição, da homossexualidade. Nós não estamos neste mundo, ainda estamos neste mundo, para sermos oprimidos por ideias, ideologias. Nós estamos neste mundo para sermos abençoados e sermos abençoadores. É por isso que nós estamos neste mundo. Eita, glória a Deus! Você pode glorificar ao Senhor, você pode adorar ao Senhor. É por isso que nós estamos neste mundo, para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Estou consertando aqui, porque deu um probleminha. Para adorarmos e glorificarmos este Deus, para servirmos esse Deus, independente se estamos no Egito. Eles começaram a lembrar. E aí então eles se arrependeram de ter se afastado de Deus. Se arrependeram de terem quebrado a comunhão com Deus. Se arrependeram de não mais ter intimidade como o pai Abraão tinha. Se neste momento o Espírito Santo está te fazendo lembrar de alguma coisa que o teu pastor, a tua mãe, os teus avós, os teus pais, os teus amigos te disseram sobre intimidade, sobre vida com Deus, arrependa-te e volta. O povo arrependeu-se, e a Bíblia diz aqui no versículo 7, no capítulo 3, que o povo então clama ao Senhor para que o Senhor envie um libertador, um salvador. Aí estava lá, né, Moisés, feliz da vida com o sogro Jetro, casado, né, lá em Midian, apacentando as ovelhas do seu sogro. Como é que Jesus deveria estar lá no céu, quando Deus olhou para a terra e não viu nenhum justo? Acredito que Jesus estava lá, se deliciando com a eternidade. Aí Deus então fala com Moisés e diz para Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Meu Deus, tudo que Deus mais quer é ouvir o clamor de um povo arrependido de ter abandonado o seu Deus. Tudo que Deus quer, que mais Ele quer, é ouvir um clamor de um povo que se arrependeu de ter cortado a sua intimidade com o seu Deus. Tudo que Deus mais quer é ouvir o clamor de um povo que se arrependeu de ter se contaminado com o Egito. Deus diz para Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo. E Deus fala com Moisés que, então, e eu vou te enviar. E no versículo 7 o Senhor diz assim: eu ouvi a aflição do meu povo. Eu tenho visto a aflição e ouvi o clamor deles e conheci as suas dores. E aí o forte está aqui no versículo 8, ele diz assim: portanto, desci para livrá-los. Eita glória! Tem uma canção que diz assim: deixou o esplendor de sua glória,
sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar a sua vida por mim. Quando Jesus vem à terra, é Deus descendo, porque ouviu a aflição do seu povo, porque ouviu o clamor do seu povo. Aí Deus desce a primeira vez ali naquele monte para Moisés, e envia Moisés como libertador, e todo o processo, a história você já sabe. Mas aí depois, séculos e séculos e séculos depois, o povo novamente se afasta de Deus, novamente abandona Deus, novamente quebra sua intimidade com Deus, novamente vive uma vida acomodada de religiosidade e não de Deus. E aí Deus desce novamente em Cristo Jesus, porque houve a aflição do seu povo. Aí Deus desce de novo. E aí Deus desce para livrar. E aí Jesus desce, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, paga aquele preço, porque Moisés pagou um alto preço para tirar aquele povo da situação deprimente que eles estavam. E Jesus Cristo também pagou um alto preço para tirar a mim e a você do estágio de morte espiritual, do estado de decadência espiritual que nós estávamos. Jesus Cristo desce para nos livrar da escravidão do pecado. Deus desce para nos livrar da morte eterna. Por isso que o tema é: desci para livrá-los. Mesmo Deus dizendo para Moisés aqui: eu desci, então eu desci para livrá-los. E Deus diz para Moisés: e eu vou livrá-los e fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. E Deus desceu em Jesus Cristo para nos levar para uma boa terra, uma terra que mana leite e mel eternamente, a eternidade com Ele. Mas mesmo Deus falando isso e fazendo todos os prodígios através de Moisés, lá no Egito e no deserto, a maioria morreu no deserto. A maioria sentiu saudades das cebolas do Egito, mesmo em estado de escravidão. A maioria sentiu saudades até dos túmulos do Egito, mesmo no estado de escravidão. E poucos foram os que conseguiram herdar a promessa de entrar na terra prometida. É da mesma forma hoje. O povo que se acostumou a uma vida sem Deus, distante de Deus. E da mesma forma que Deus diz para Moisés que ele estava descendo para livrar o povo do Egito, ele desceu em Jesus Cristo para nos livrar deste mundo, para nos livrar da morte eterna, para nos livrar do pecado e para cumprir as promessas. Mas da mesma forma que foi com o povo do Egito, que Deus desceu para livrá-los, e eles sentiram saudades do Egito, mesmo com toda aquela miséria, aquela desgraça de escravidão. Assim também é nos dias de hoje. O mundo quer nos contaminar, mas Deus desceu em Jesus para que nós possamos contagiar o mundo, para mudarmos a vida de pessoas, para transformarmos, a começar pela nossa vida, a transformarmos. Mesmo Deus fazendo todos os prodígios através de Moisés no Egito e no deserto, mesmo Deus fazendo tudo isso, poucos herdaram a terra prometida. Mesmo Jesus se entregando na cruz do Calvário, porque o profeta diz, porque ele foi levado como ovelha muda ao matadouro.
não havia nele formosura nenhuma. Mas ele foi maltratado por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E em Jesus, a promessa de Deus foi nos feita, que aquele que crê no Filho, que o confessa como Senhor e Salvador da sua vida, crê no seu coração que ele ressuscitou dos mortos, herdará a terra prometida, herdará a eternidade, será salvo em nome de Jesus. Esta é a promessa. Ele desceu e ele desce para nos livrar. Deus se torna homem para poder conduzir o homem de volta a ele. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe você para que você não se contamine com o mundo, mas para que você contagie o mundo. Seja luz na escuridão. Seja o sal da terra. Que Deus abençoe a tua vida. Que você reconheça que Deus já enviou Jesus e Ele precisa de você só como instrumento para cumprir as promessas dele na nossa vida. Que Deus abençoe o teu final de semana. Que Deus abençoe o seu congregar nesse final de semana. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos? Querido Deus e eterno Pai, Senhor, se porventura estamos fazendo como o povo de Israel, nos contaminando com o mundo, com o Egito, nos contaminando, ó Pai, e sentindo saudades do mundo, e vivendo uma vida acomodada de religiosidade, e não uma vida de Cristo, que diminua eu e que Cristo cresça. Senhor, que o Senhor venha nos fazer lembrar da necessidade de termos comunhão, intimidade contigo e voltarmos para o Senhor. Que o Senhor nos fortaleça, nos encha do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Abençoe o final de semana do teu povo, abençoe o teu povo em nome de Jesus, abençoe o congregar. Senhor, que sejamos luz na escuridão, que sejamos abrigo, Senhor, usado pelo Senhor para muitos, que sejamos sal da terra, que não sejamos como o povo do Egito, o povo de Israel no Egito. Não venhamos nos acostumar com o Egito, mas que venhamos, mesmo estando no Egito, aqui nesta terra, aqui neste mundo, venhamos, ó Deus, a ser instrumentos de vida nas tuas mãos. Abençoe as nossas crianças, desde as que estão no ventre da mãe até aquelas, ó Deus, de 14 anos de idade. Livra de todo mal, de toda praga, de toda peste. Senhor, livra as nossas crianças dos pedófilos, dos malfeitores, dos aliciadores. Senhor, livra as nossas crianças, ó Deus. Converta os corações dos adultos, ó Deus, que têm, ó Deus, a responsabilidade de cuidar dessas crianças. Abençoe os líderes de departamento infantil, aguce olhos, ouvidos, corações, sentidos, ó Deus, dos pastores, dos pais, daqueles que têm a guarda desta criança, dos nossos governantes, ó Deus. Deus abençoe todas as crianças em todas as partes do mundo. Abençoe, livra-os de todo mal. As crianças não venham esquecer, Senhor, do que o Senhor fez nas nossas vidas e fará na vida delas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.